Iniciando a gravação. Bom dia a todos. Vamos começar a gravação a reunião, na verdade, do dia 10 de julho de 2020, da segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do CARF, período da manhã, evidentemente. Estão presentes os conselheiros Mário, Martim Gesto, Ricardo Chavegato, Ludmila, Leona Rocha, Caio Zerbeto, Juliano e a presidente Rony. E vamos começar pelo primeiro item da pauta prevista para hoje. Estamos bem sincronizados, por assim dizer, com a pauta prevista, e não temos nenhuma pendência anterior também de vistas nem nada. Então, realmente, vamos para a pauta do dia 10, 9 horas. Item 260, o interessado é Aguiar e Filho Transportes Limitada, a relatoria do Dr. Leonan, fazendo a observação que são 8 processos, são 8 processos da mesma empresa, 260, 268, e a gente vai seguir aí a proposta de encaminhamento do relator, de coordenação dos trabalhos, que está com a palavra a partir de agora. Por favor, doutor Leonan, bom dia e pode começar. Bom dia a todos, obrigado, presidente. Trata-se de processos da mesma empresa, realmente, itens 260 a 268, todos baseados na mesma fiscalização, com a mesma decisão da DRJ. Eu estou propondo o mesmo encaminhamento em todos os processos, que temos uma questão processual, a impugnação foi intempestiva, e eu vou apreciar, na verdade, a preliminar do recurso voluntário, que trata da legalidade ou não dessa intempestividade da impugnação, e, portanto, eu até fiz um relatório resumido para todos os 8 processos de uma forma uníssona. É claro que na formalização apresentarei um relatório para cada processo individualizadamente, como mando normativo, mas até baseado no RICAF, que pode apresentar uma leitura resumida de relatório, minutas e voto. Eu proponho essa leitura resumida. Eu sugiro abrir a minuta do item 260, onde eu trago um pouco do resumo de cada um dos 8 processos. Posso iniciar, presidente? Está deferida a proposta? Pode ser, fique à vontade. Obrigado. É um relatório resumido dos 8 processos, tá? Trata os itens 260 e 268 de recursos voluntários do mesmo contribuinte e todos relativos à mesma fiscalização, reunidos para julgamento conjunto por resignação contra a decisão da DRJ, que não conheceu das impugnações em cada um daqueles respectivos processos. Quanto aos lançamentos, o item 260, que é os autos da presente minuta, trata de NFLD, notificação fiscal do lançamento de débito. Constituído crédito destinado à Seguridade Social e terceiro, salário, educação, INCA, SEBRAE, SEST e SENAT, tendo como fato gerador a prestação de serviços à empresa por segurados empregados e contribuintes individuais. A base de cálculo da contribuição apurada é a remuneração paga àqueles segurados registrados em recibo e folhas de pagamento. O valor de diárias pago a determinados segurados empregados e superiores nos meses em que ocorreu a 50% do valor da remuneração do empregado. Afirma que o valor pago aos contribuintes individuais foi apurado por intermédio dos livros caixa, exibidos à fiscalização, e os valores das diárias, em mapas e relatórios apreendidos durante a fiscalização. O item 261 é um auto de infração por emitir a empresa GFIP sem distinção de cada estabelecimento da empresa, de empresa contratante para as quais a autuada prestou serviços. O item 262 é um auto de infração por deixar a empresa destacar 11% do valor bruto dos serviços contidos em notas de conhecimento de transporte. O item 263 é um auto de infração por informar na GFIP a remuneração de segurados empregados com valores superiores ao que fez constar nas folhas de pagamento de salários. O fato deu origem a cálculo errôneo e a maior da contribuição devida o valor maior da contribuição devida à Seguridade Social. A fiscalização informa que as competências em que foram detectadas a infração, bem como junta planilhas onde se fez discriminar todos os segurados que tiveram seus salários informados na GFIP em desconformidade com as folhas de pagamento. O item 264 é uma auto-infração por apresentar a empresa GFIP com emissão de remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais no período de janeiro de 99 a setembro de 2005. O item 265 é uma auto-infração por a empresa, na qualidade de cedente de mão de obra,
deixar de elaborar folhas de pagamento distintas para cada estabelecimento contratante de serviço. O fato foi detectado através de confronto de GPS das competências 7 a 12 de 1999, com código de recolhimento 2631, com folhas de pagamento de salário do mesmo período, onde se comprova que as referidas GFIPs se referem a valores retidos por contratante de serviço mediante cessão de mão de obra, cujas folhas de pagamento de salário distintas para os tomadores do serviço não foram elaboradas. O item 266 é uma auto-infração por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto na remuneração, as contribuições sociais devidas pelos segurados empregados em seu serviço. O item 267 é uma auto-infração por deixar a empresa de inscrever na Previdência Social os segurados empregados relacionados no relatório fiscal. O item 268 é uma auto-infração por deixar a empresa de exibir a fiscalização dos livros caixas referentes ao período de janeiro de 97 a dezembro de 98, bem como por também não exibir as folhas de pagamento referente ao 13º salário de 2004. Pois bem, do acordo da DRJ, que foi o mesmo acordo para todos os 8 processos. A DRJ sustenta que as impugnações foram intempestivas. Isto porque a empresa tomou ciência de cada uma das autuações dos itens 260 a 268 em 5 de março de 2007, que foi uma segunda-feira, e impugnou no 16º dia, isto é, em 21 de março de 2007, que foi uma quarta-feira, quando na época estava vigente o prazo de impugnação em 15 dias, a teor do artigo 293, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social. Relatório e avanço. Página 6 da minuta. Do recurso voluntário. No recurso voluntário, o sujeito passivo postula a nulidade da decisão de primeira instância, pois não apreciou a impugnação, pois a DRJ não apreciou a impugnação, e no mérito pleiteia o cancelamento do lançamento. Em prejudicial, de mérito sustenta a decadência das rúbricas. É o que importa relatar. Admissibilidade. Para todos os itens, 260 a 268. Mesmo conteúdo. O recurso voluntário apresenta-se tempestivo. No entanto, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos. Existe fato impeditivo e mesmo instintivo desse poder de recorrer, em relação à maior parte das matérias de defesa, ressalvando a preliminar de nulidade da decisão de piso, considerando que a impugnação foi tida por intempestiva pelo juízo de piso. E o recurso deve guardar sintonia com o conteúdo decisório anterior. Importante entender que o fato do recurso voluntário do contribuinte superar parcialmente a admissibilidade dele próprio, recurso voluntário, por ser tempestivo, não faz instaurar a lide de per si, apenas permite que seja controlada a legalidade da decisão de piso, no que se refere à tempestividade ou não da impugnação. E aí vamos analisar no mérito dessa apreciação. Assim, controla-lá, inclusive, se foi ou não instaurado o litígio, já que a fase litigiosa do processo só se efetiva com a impugnação tempestiva. Deste diapasão, pontua-se que, face ao não conhecimento da impugnação pela primeira instância, a única admissibilidade possível do recurso voluntário é o conhecimento da temática sobre legalidade ou não da declaração de intempestividade da impugnação. Se for confirmada a intempestividade da impugnação, não será possível conhecer a questão de ordem pública, decadência, invocada pelo contribuinte como ponto do recurso voluntário. E, de outro lado, se ele estiver correto, será caso de provimento parcial para anular o acordo da TRJ e os autos retornarem ao juízo de piso para julgamento. Então, farei essa apreciação às juízes. Eu trago aqui na minuta vários acordos sobre a temática da intempestividade da impugnação e dessa questão da ordem pública de não ser apreciada caso seja confirmada a intempestividade da impugnação. Eu peço vênia para não precisar ler, a gente já debateu a temática do conhecimento dos conselheiros. No mesmo, inclusive, essa temática também é abordada em parecer normativo de COSIT, indicando, caso o agente não tenha competência para apreciar a decadência, indicando a unidade de origem como a competente para verificar de ofício o aspecto relativo à competência, à decadência, caso realmente o recurso seja intempestivo lá da impugnação. Pois bem, nesse caso, passo a analisar o método desse recurso, que, na verdade, o método é apreciar para eliminar a intempestividade da impugnação ou não. Após o exame de admissibilidade, o conhecimento parcial, faz-se analisar tão somente se a impugnação foi ou não intempestiva, a fim de exercer controle de legalidade da decisão regastada. Estou na página 15 da minuta. Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação sob fundamento de intempestividade. Investigação sobre a instauração ou não da fase litigiosa do procedimento fiscal. Pois bem, as provas dos autos apontam que é para a correção do procedimento e da aplicação do direito efetuado pela DRJ. Haja vista que a ciência do lançamento ocorreu em 5 de março de 2007, uma segunda-feira, folhas 414 nesses autos,
encerrando-se o prazo para impugnar em 20 de março de 2007, uma terça-feira, na forma do artigo 293, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social, que regulava o procedimento à época, enquanto a impugnação só veio a lume no dia 21 de 3 de 2007, uma quarta-feira, folhas 1110 a 1156, essas especificações são datas de 260, mas é todas na mesma data. Isto é, após encerrado o prazo para impugnar, não havendo dúvidas quanto à extemporaneidade da impugnação. Importa notar que entre 5 de março de 2007 a 20 de março de 2007, para todos os processos, estava vigente o artigo 293, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social, ainda não havendo regência pelo decreto 7235, na forma do artigo 27 e do inciso 1 do artigo 25 da Lei 11.457, de 16 de março de 2007. Ademais, a alegação de que houve comparecimento na repartição do INSS no dia 20 de 3 de 2007 e que encontrou a mesma fechada é totalmente desprovida de provas. Aliás, diz que chegou a postar a defesa pelos Correios em 20 de 3 de 2007, porém essa comprovação não existe. Não existe nos autos. O que de fato há é o protocolo intempestivo feito no dia seguinte, em 21 de 3 de 2007. Adianto que o carnaval em 2007 foi em fevereiro e não interfere na contagem que estamos interregnos em março. Os termos 5 de 3 de 2007 foi uma segunda-feira, 21 de 3 de 2007 foi uma quarta-feira e o termo final 20 de 3 de 2007 foi uma terça-feira. São dias úteis e a contagem se iniciou em 6 de 3 de 2007, um dia outro também. Na época vigia prazo de impugnação em 15 dias, até o do artigo 293, que eu já falei, para primeiro do regulamento, e eu trago a norma aí de transição da Lei 11.457, o decreto 7235, depois da exposição da normativa, eu vou concluir que ele se inicia apenas a reger o procedimento em 1º de abril de 2008, no ano seguinte. Por conseguinte, comprovado nos autos protocolos de impugnação, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de eventual fato repetitivo, mantém-se a decisão a qual pelos seus próprios fundamentos, não sendo possível a instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, em razão de tecnicamente não ter sido instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal. Então, eu entendo que é uma questão de competência, não existe competência para a gente apreciar outras temáticas. Quanto ao exposto, esse passe do recurso, apreciando apenas a preliminar de tempestividade da impugnação, para na parte conhecida, negar-lhe provimento, é como o voto, presidente, é a mesma decisão por 260 a 268. Ok. Então, só recapitulando, é exatamente a mesma situação em todos os processos, né? É a mesma situação em todos os processos, por isso que as datas foram de recursar. As datas são as mesmas. São as mesmas envolvidas, então eu creio que fica claro para todos que vai ser possível um julgamento, um mesmo dispositivo para todos, sem entrar no exame das matérias específicas de fundo que cada um deles suscita, que evidentemente são diferentes, mas tem uma preliminar que é comum a todos e que se aplica a todos da mesma maneira, tendo em vista a coincidência das datas. Acho que está bastante claro, né, para todos, principalmente depois da leitura do voto do relator, muito minucioso. Então, estamos abertos aí para debate. A doutora Ludmila já pediu a palavra, a qual eu lhe passo, por favor, doutora. Como é de conhecimento de todos aqui da turma, nós já tivemos essa discussão e eu, com a devida vênia, né, o entendimento de todos aqui da turma, eu continuo achando ser possível a declaração de ofício da decadência, pelas razões que eu já externei até mesmo em voto de declaração em processo de relatoria do relator, que é o mesmo, o Leonan, e eu verifiquei, né, pelo menos nos autos deste processo do 260, existe uma decadência parcial. Então, eu tenho só fazendo esse posicionamento, e como eu vou externá-lo nos demais processos, se não tiver nenhuma parcela decaída nos demais, eu não sei se o relator vai saber me falar, que eu só vi o 260 e é parcial. Se não tiver nenhum prejuízo e não tiver sido fulminado pela decadência, eu não tenho nenhum problema em acompanhar vocês, mas nos casos em que há decadência parcial, eu vou abrir divergência. Obrigado, obrigado, Ludmila. Como fiquei no juízo de admissibilidade, eu não olhei os prazos, entendo que eu não tenho competência para isso, então não adentrei nessa matéria. Eu me lembro que já discutimos mais de uma vez essa temática. Eu me lembro que você fez uma declaração
declaração de voto e também foi vencida em um dos processos. E a partir da sessão seguinte, eu acho que tivemos novas temáticas do mesmo assunto, e não se tratando de recurso voluntário intempestivo, e sim de impugnação intempestiva. Inclusive, a senhorita conselheira, tinha inclusive se curvado o entendimento colegiado, estava seguindo o colegiado, mas eu estou entendendo agora que sempre é possível retomar a dinâmica e voltar ao posicionamento anterior. Não, eu me curvei porque não tinha, eu registro, né, nos meus votos, né, eu faço esse registro, como eu continuarei fazendo nos demais. Eu não tenho nenhum problema de aplicar esse entendimento, eu sei que eu vou ficar vencida. Se não tem prejuízo, eu acho que foi isso que eu expliquei, se não ficou claro da última vez. Se não tiver prejuízo, se de fato não houver decadência, eu não tenho nenhum problema de fazer esse registro. Mas se a decadência eu constatar, eu vou continuar fazendo o voto divergente. Certo, é porque não tinha ficado as conclusões. Né? Não, no caso que, se não tiver decadência, tudo bem, não vou criar nenhum problema aqui, nós não vamos perder tempo de acompanhar sem as conclusões. Porque o efeito prático está decaído mesmo, então tudo bem. Eu não concordo, mas não está decaído. Eu vou apreciar, mas eu vou falar que eu não vou conhecer, vou ficar distrita a questão da tempestividade, como é um entendimento de todos os senhores. Mas no caso em que tem decadência, como nesse aqui, ainda que parcial, eu vou continuar fazendo a divergência. Realmente eu olhei, mas eu também não chego nesse ponto. Eu trago duas decisões da Câmara Superior, uma da primeira e uma da segunda. Eu analisei a da Câmara Superior até na época do voto de declaração, só que eu não tenho que a diferença entre elas é modesta, né? Porque no caso da Câmara Superior, o recurso voluntário também é intempestivo. Então, é uma situação diferente daqui, porque nós estamos falando de um recurso voluntário que é tempestivo e uma impugnação que é intempestiva. Mas, assim, eu entendo o posicionamento de vocês, eu conheço toda a sua argumentação, até mesmo que eu li quando eu fui fazer meu voto de declaração, e eu, com todo respeito, eu continuo discordando. Só fazer uma observaçãozinha, gente, eu estou entendendo o caminhamento do Ludmila, entendi do Leonardo. Se há necessidade de verificar a decadência em cada processo, a gente pode fazer o seguinte, eu vou passar para você depois a palavra, Tamário, mas pode ficar uma vista de mesa para a Ludmila e ela olhar rapidamente. E aí, no início da tarde, a gente só faz a votação já direto, para a gente não ficar também, esperar, porque tem que olhar processo a processo, pode ter alguma demora, né? Então, não ficar aprendendo todos, ok? Mas, assim, é perfeitamente possível, eu creio, né, doutora? Verificar uma decadência, eu acho que tem que... Sim, rapidinho. Vista de mesa, aí a gente faz uma votação bastante, já foi de toda a situação, uma votação mais sucinta no começo da tarde, a gente faz e liquida isso aí. Acho que pode ser. Tá certo, né? Pode. Só vou passar a palavra para o Mário aí, que o Leonardo. O Mário te pediu antes, Leonardo, a palavra. Tá. Vou passar a Mário, por favor. Bom dia de novo. Só para apontar aí, destacar, né, respeito aí à discussão, o conselheiro dando bastante destaque no voto, essa questão da revisão de ofício, né, que deve ser feita de ofício pela autoridade de origem, porque logo quando saiu a súmula 08, as repartições fazendárias da Administração Tributária Federal tiveram essa orientação de fazer revisão de ofício desses lançamentos para verificar a questão da decadência. Então, o voto que a gente proferir aqui não vai prejudicar esse exame futuramente na hora da execução do acordo na unidade preparadora. Está só deixando claro aí que a gente não está negando a decadência, ela deve ser observada de ofício, e isso está sendo destacado aqui no voto, e gastou aí uns 4, 5 parágrafos para demonstrar, né? Eu tinha perdido aqui, mas ele está bem destacado. Se quiser ainda que não conhecido o recurso, entendo por bem usar que a temática da decadência pode ser reduzida pelo condomínio diretamente na unidade de sua jurisdição, porque incumbe a autoridade fiscal da unidade local, inclusive de ofício, analisar a questão. Então, se deixar isso bem demarcado, às vezes chega na unidade e o cidadão fala, olha, nós já julgou no CAF, nós não podemos mexer mais. Então, aqui está bem claro que ele pode requerer, e na verdade ela deve aplicar de ofício a decadência lá na hora de executar o acordo. Só chamar atenção para isso,
Não está havendo esse prejuízo. Eu trouxe. Mas isso nós já discutimos nessas outras sessões, gente. Isso já foi discutido. Eu já externei o porquê que eu não concordo. Okay. Leonardo, então, por favor, você tinha mais alguma coisa para acrescentar? Eu trouxe diversos acordos de jurisprudência do CAF, assim como a decadência da ordem pública. Eu entendo também que questão de competência da ordem pública, eu acho que a partir do 15º, passado o 15º dia, que era o prazo da época da impugnação, ele não tendo impugnado, falece competência para a gente analisar qualquer outra coisa que não seja a preliminar de intempestividade, e por isso que eu não chego a entrar no mérito da questão da decadência, mas até tentando fazer um meio termo e ser maleável com essa questão da decadência, eu deixo essas anotações bem postas, e até escrevi até um pouco mais extensivamente aqui, uma minuta aqui de 17 páginas, dizendo que cada unidade de origem, eu tenho certeza que eles vão apreciar, o TP também vai ler o acordo e vai postular isso, e vai ser resolvido. Eu acho que é questão de competência. Ok, gente. Acho que está bem debatido, né? A matéria não é nova. A gente já divulgou outras vezes. Então, exatamente, os funcionamentos, talvez alguém não tenha votado, mas pelo menos no ano, quem estava aqui no ano passado já votou isso aqui, com certeza. E, então, vamos fazer o seguinte, se ninguém se opor, fica a vista de mesa para a doutora Ludmila, que ela vai dar uma olhada só nessa questão, em que medida haveria seria algum processo alguma dessas leis atingida pelo prazo decadencial, e para ela fazer um posicionamento de voto de acordo com a sua linha, né, argumentativa. Então, ficou vistas de mesa para a doutora Ludmila dos itens 260 e 268. E esse processo vão retornar, reitero, no início da tarde, já para uma votação, já sem necessidade de leitura do voto, assim, extensa. O relator só vai pontuar o seu entendimento, a doutora Ludmila vai colocar seus argumentos e a gente pode passar para a votação, correto? Então, fica isso, vistas de mesa 260, 268, para a doutora Ludmila, para todos, na verdade, né? Vamos dar uma olhada, todo mundo, quem tiver interesse. E o 260, o próximo processo é da relatoria do doutor Caio, são os próximos, essa manhã programados, são os itens 269 a 276. Presidente, perdão, só um minuto. É sobre o anterior? Tá. Nessa manhã mesmo já dá para retornar, porque a maior parte é multa. Então é muito fácil de olhar. Pois mas aí a gente vai ficar aqui... Não, a gente julga os do Caio e provavelmente até... Deixa eu terminar de falar. Os do Caio, eles vão ser retirados de pauta agora, não vai ter julgamento. Tá? Então é melhor deixar para o estágio. Tá? Então, os do Caio, que são números 270, que eu estava narrando, 269 e 276, que estavam programados para a pauta desta manhã, foram retirados de pauta a pedido da PGFN, Procurador-Geral da Federação, vão retornar para julgamento em pauta presencial. Então, neste momento, tendo em vista que todos os processos da manhã já estão foram devidamente abordados, né, a situação, sendo que, repito, os 260 a 268 retornarão no início da tarde, após uma vista de mesas coletiva, por assim dizer. Eu encerro aqui a gravação, peço para ser encerrada a gravação da manhã, tá?